retornemos é aqui, por isso nós temos as nossas explicações. Então, quem não paga contribuição previdenciária patronal aqui dentro, né, pelo faturamento, ele vai pagar lá fora. Então, senhores ilustres, então percebam que vocês, né, que enquanto as empresas, vão estar contribuindo, sim, para a Previdência Social. Então, nunca digam, a empresa do Simples Nacional não paga em ISS. Paga sobre o faturamento, ele paga sobre uma outra forma, mas ele paga. E ainda chamo vocês para mais uma reflexão. As empresas, né, elas pagam em INSS, como eu disse, dentro do INSS elas pagam lá 20%, mais INSS terceiros e tudo mais. Vamos observar, pessoal, quem é que pega a maior fatia do bolo desde o anexo 1. Olha só. Anexo 1. Quem é que pega a maior fatia do bolo? Contribuição patronal previdenciária. Porque, ó, de tudo que você pagar, 41,5% vai para a contribuição patronal. O restante vai para os outros tributos. Isso no anexo 1. No anexo 2, quem é que pega a maior fatia do bolo? Também a contribuição patronal previdenciária. Olha só, ela chega a pegar 37,5%. No anexo 3, quem é que pega a maior fatia do bolo? Também a contribuição previdenciária patronal. Pega 43,40%. Chega a pegar, né? Na 4, não vale, porque não tem, tá fora, tá? Vai tudo aqui praticamente para o ISS, né? É o maior percentual que nós temos. E na tabela de número 5, né? Percebam que a dinâmica continua, né? Ela chega até a 29,5%, pode chegar somente para contribuição previdenciária patronal. Mas aqui com a observação que quando ela chega a 29%, ela já não é a maior, porque o imposto de renda subiu muito. Mas, em regra, né, até chegar lá, ela sempre continua sendo a maior. O que eu chamo aqui os senhores para reflexão? Paulo, meu querido, aqui é relação a benefícios, tá? Então, assim, você tem uma infinidade de situações tributárias, de imunidades, de isenções, de benefícios. Aí é caso a caso, e as exceções, elas têm que ser estudadas caso a caso. A regra geral é essa aqui, você calcula pagando todos os tributos. Ah, professor, quer dizer que todas as empresas vão pagar? Não. O que nós estamos apresentando para vocês é a regra geral. Os casos de exceções, pessoal, aí não tem como a gente, né, pontuar, porque eles são específicos. Ele é específico daquele segmento, específico daquele produto, ele é específico daquela empresa, certo? A regra geral é essa. Então, você está nesse anexo, você paga todos os tributos. Ah, professor, mas tem empresa que tem o PIS e COFINS em incidência monofásica. Não, tudo bem. Você vai ter que ir lá e vai retirar esse percentual. Ah, não sei, tem substituição tributária. Ah, não, calma. A gente não vai entrar nas exceções. Isso aqui é a regra geral. Você sabendo a regra geral e na sua realidade do dia a dia, tem um produto lá específico que ele é monofásico. Então, você vai lá e vai informar, olha, todas as saídas daquele produto, né, pelo NCM, você vai conseguir filtrar e ver qual é o total e você vai ter que deduzir para você calcular isso direitinho. Então, belezinha? Mas o que eu quero chamar aqui a atenção dos senhores para reflexão? Pessoal, olha só quem é que recebe a maior fatia do bolo em todos os anexos. Com exceção do anexo de número 4, porque não existe, mas ele paga por fora, né? Paga na folha de pagamento e aí não tem como a gente fazer essa brincadeirinha com o anexo 4. Mas todos os anexos que têm a presença da contribuição previdenciária patronal, ela é quem recebe a maior fatia do bolo. Então, hoje, todas as empresas que pagam Simples Nacional, elas pagam INSS e pagam muito, tá? Por quê? Porque elas estão pagando sobre o faturamento
E o maior percentual no rateio dos tributos sempre é a contribuição patronal previdenciária, salvo uma exceçãozinha ou outra, mas quase sempre a contribuição previdenciária patronal é quem leva a maior fatia do bolo. Isso quer dizer o quê, pessoal? Isso quer dizer que eu estou chamando os senhores para refletir, e aí é só mesmo questão de reflexão, o rombo na Previdência. Por que que existe um rombo na Previdência se a maior carga tributária, né, das empresas Simples Nacional é contribuição previdenciária patronal? Todas as empresas do lucro presumido, do lucro real, pagam a contribuição previdenciária patronal de quase 30%. Ou seja, está aqui nesses patamares, né, de 28%, que é 20% de patronal, mais INSS terceiros e outros. Ainda, nós, né, carteira de trabalho assinada, pagamos também para o INSS. A reflexão é, senhores ilustres, como essa Previdência conseguiu quebrar? É só mesmo para reflexões, para que vocês, né, fiquem aí com essa pulguinha atrás da orelha. Vamos lá, avançando. O que acontece aqui, pessoal? Vamos identificar agora as nossas alíquotas. Como eu pontuei, aquelas alíquotas que aparecem na tabela, nós chamamos elas de alíquotas nominais, tá? Ou seja, não é ela que a gente vai usar efetivamente. A gente utiliza elas para calcular a alíquota efetiva. Ah, professor, então eu não vou pegar aquele 4%, aquele 6%, 6,5%, 15% e jogar. Não, calma, segura. Nós temos que calcular a alíquota efetiva. Aquelas ali são as nominais. E o que é a alíquota efetiva? A alíquota efetiva é exatamente a alíquota que você vai utilizar para calcular o seu tributo. E para você chegar, né, na sua alíquota efetiva, você faz o quê? Bom, primeiro, né, você vai ter que determinar qual que vai ser a sua alíquota nominal. Então, como é que a gente faz? Você vai ver a sua receita bruta acumulada nos 12 meses anteriores ao do período de apuração. Pessoal, aqui é uma reflexão importante, né? Eu dei um exemplo lá para vocês de um faturamento de janeiro, né, de 2019, dezembro a 2019. Quando eu dei o exemplo, eu disse que nós estávamos em janeiro de 2020. Então, você vai pegar o somatório das receitas, né, das vendas, de janeiro a dezembro de 2019. Ok. Vai ver quanto é que deu. Quando você vê o total, você vai ver em qual faixa você se enquadra. A questão não é dos últimos 12 meses, ou seja, não é do ano passado, tá? Não é o faturamento do ano passado, é o faturamento dos últimos 12 meses. Quer dizer o quê? Isso quer dizer que para fevereiro, tá? Quando eu for aqui calcular o de fevereiro de 2020, eu não vou usar esse total. Eu vou ter que recalcular, vou ter que fazer um novo total. E aí, o que é que seria esse novo total? Bom, esse novo total agora já seria o quê? É o total de quanto que eu faturei de fevereiro de 19 até o quê? Até o quê? Até janeiro de 20. Por quê, pessoal? Porque é a receita bruta dos 12 meses anteriores ao período de apuração. Os 12 meses anteriores a fevereiro é diferente dos 12 meses anteriores a janeiro. Porque eu andei um mês. Se eu andei um mês, a minha apuração também anda um mês, tá? Então, eu somo o que eu faturei de fevereiro a janeiro de 2020. Aí sim, esse aqui são os 12 meses anteriores, né, a fevereiro de 2020. E aí sim eu enquadro na faixa. Beleza? Então, isso vai caminhando. Percebam que não é o faturamento do ano passado. É o faturamento dos últimos 12 meses. Bom, feito isso, nós vamos aplicar a formulazinha. Como assim? A receita bruta, né, dos últimos 12 meses, vezes a alíquota, que a gente vai ter enquadrado, menos aquela parcelazinha a deduzir, que estava do lado na tabela. Então, se vocês lembrarem, na tabela tem lá a faixa, aí tem o quê? Tem uma alíquota, e aqui tinha um valorzinho a deduzir.
Então, esse valorzinho a deduzir é esse aqui que você vai usar na fórmula. E tudo isso dividido ainda pela receita bruta total dos 12 meses. Então, a receita bruta total dos 12 meses, ela entra 2 vezes na fórmula, tá? Uma vez a alíquota e depois, né, ainda a parcela a deduzir. Eita, professor, que ficou escuro. Calma, vamos ver aqui um exemplo. Primeiro, né, as nomenclaturas aqui da fórmula. Nós temos receita bruta acumulada nos 12 meses anteriores ao período de apuração. De novo, não é a receita do ano passado, é a receita bruta dos últimos 12 meses. A alíquota nominal, que é aquela que está lá nos nossos anexos, né? Nos anexos de 1 a 5. Ainda, a parcela a deduzir, tá? Que também vai estar lá nos anexos de 1 a 5. Então, com isso, eles são aplicados na fórmula, eles são calculados, e aí a gente vai identificar a alíquota efetiva. Com a alíquota efetiva, aí sim a gente vai jogar em cima do faturamento. Bom, aqui a gente vai fazer um apontamento a respeito do percentual efetivo máximo destinado ao ISS, será de 5%, transferindo-se eventual diferença de forma proporcional aos tributos federais de mesma faixa. O que isso quer dizer, pessoal? Lá na nossa lei federal, a gente coloca como alíquota percentual máximo do ISS, ou seja, o imposto sobre serviço, que é aquele que a gente paga dentro da tabela, ele só pode chegar no máximo a 5%. Acima disso, a gente vai ter que transferir para os impostos federais de forma proporcional. E aqui a eventual diferença centesimal entre o total dos percentuais ali será transferido para tributo de maior percentual. Mas é só mesmo a questão do rateio. Professor, eu vou saber fazer isso? Na verdade, pessoal, o sistema faz isso sozinho. Tá? A gente está vendo aqui a teoria, digamos que é como se fosse por trás dos bastidores. Mas hoje, o sistema ele é muito simples, ele é online, você vai informar somente o total da receita e o restante ele já vai fazer tudo só. Que é, inclusive, né, o que a gente pontuou aqui agora. No dia a dia, essa loucura toda aqui que nós estamos apresentando para vocês não veem acontecendo. Isso aqui é para vocês terem conhecimento e saber exatamente o que é que está saindo lá. Mas no final das contas, né, você vai ter somente que informar os valores dos seus faturamentos conforme eles realmente tenham ocorrido. E aí o próprio sistema já vai entregar para você o valor correto. Bom, algumas atividades do anexo 3, eles estão sujeitas ao fator R, que é o que a gente mencionou lá atrás, que é justamente o quociente entre o faturamento e a relação da folha de gastos com pagamento. Tá? Por quê? Porque é a ideia de que quem fica no anexo 3 vão ser exatamente aquelas empresas que têm funcionário, ou seja, que distribui renda, que ela não está tendo uma lucratividade sozinha. Então, ela vai ter o quê? Ela vai ter um imposto menor, imposto reduzido. Lembra que lá começava com 6%, né, a primeira faixa. Agora, as empresas que ficarem no anexo 5 são aquelas empresas que não têm muito gasto com funcionário. Ou seja, vai ter só um ou é um gasto muito pequeno. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a carga tributária dela é maior. Lembre-se que lá ela começava com 15%, né? Mais de 10% a primeira faixa. Então, a diferença ela é muito grande, né? Se você considerar que uma começa em 6% e a outra já começa com mais de 10%, é mais do que o dobro, né? 2 vezes mais de tributo. Então, esse cálculo do fator R é importante no intuito de quê? No intuito de reduzir a carga tributária. Se a empresa ficar no anexo 3, ela vai pagar menos tributo. Se ela ficar no anexo 5, ela vai pagar mais tributo. Então, como é que funciona isso? Existe uma relação de atividades, tá? Em que elas podem ser tributadas no anexo 3 ou no anexo 5. Dependendo de quê? Dependendo da razão da folha de pagamento. O que é isso? Quando nós aplicarmos na fórmula, tá? Que eu vou apresentar para vocês agora. Mas quando a gente aplicar na fórmula e a proporção for igual ou superior a 28%, ela vai ficar no anexo 3. Ou seja, ela vai pagar menos tributos. Quer dizer o quê? Simplificando. Uma empresa que fatura R$100, ela tem que gastar pelo menos
R$28 com pessoal. Ou seja, folha de pagamento, né, tributos e tal e tudo mais. Pelo menos, para ela poder ficar aqui no anexo 3. Se essa empresa não gastar pelo menos R$28, ou seja, 28%, ela vai ser tributada por onde? Ela vai ser tributada pelo anexo 5. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que ela vai pagar mais impostos. Agora, como é que a gente faz esse cálculo? Bom, esse cálculo, ilustres, ele é muito simples. A gente vai jogar na fórmula. Como eu disse, ela é uma razão. Você vai somar a folha de pagamento dos últimos 12 meses e dividir pelaquela mesma, né? Aquela mesma receita bruta total acumulada dos últimos 12 meses. Aquela mesma receita que você utiliza, tá? Aquela mesma receita que você utiliza para saber em qual faixa, né? Em qual faixa você está, se na 1, na 2 ou até na 6, aquela mesma receita que você utiliza é a que você vai utilizar aqui, né? Nessa fórmula. E aí o que você vai fazer? Você vai somar tudo que você teve de gasto com folha de pagamento no mesmo período, tá? Perceba que o período é o mesmo. Então, você vai somar o tanto que você vendeu nos últimos 12 meses e vai somar o tanto que você gastou com folha de pagamento, né, com pessoal, nos últimos 12 meses. Você vai dividir um pelo outro. E aí, nessa divisão, é que você vai ter que encontrar, né, um valor superior, né, igual ou superior a 28%. Se for igual ou superior, né, se for 28% ou mais, você vai tributar pelo anexo 3. Se for 28, né, quer dizer, se for menos de 28, né, porque se for 28 já vai. Agora, se for menos de 28, você vai tributar pelo anexo 5. Esse é o raciocínio do fator R. Então, pega o faturamento dos últimos 12 meses, né? E pega o tanto que você gastou com folha de pagamento nos últimos 12 meses. Faz a razão. Veja se vai dar 28%. Não deu, né? 28%, deu menos, anexo 5. Deu mais, anexo 3. Esse é o raciocínio. E observação, tá, pessoal? Para quem tem dificuldade aí com divisão. Quando a gente fala mais de 28%, é 0,28, tá? Que vai aparecer aqui, né? Ou mais. Vai ser 0, alguma coisa, blá, blá, blá. Quando você transforma em percentual, aí sim isso aqui se transforma, né? 28%. Só relembrando, os ilustres. Avançando. É importante destacar aqui o que é que engloba tanto também, né? Os valores referentes à folha de pagamento. Ah, professor, é só o salário? Não, é tudo que tiver relacionado, tá? Então, perceba o quê? Então, nós estamos falando aqui, ó, de remuneração, a pessoa física decorrente do trabalho, incluídas, né? Retirada de prolabore do proprietário da empresa, o FGTS aqui, ó, fundo de garantia, tá? Em resumo, pessoal, o que você está gastando com funcionário, o que você gastou com folha de pagamento? Ah, mas ele não é carteira assinada, tem que ter carteira assinada? Não. Se você estiver gastando com mão de obra, né, terceirizada, autônomo, também conta. O importante é que você esteja gastando com alguém, tá? Ah, professor, vou inventar. Não, também tem que ser coisa declarada. Tem que aparecer o quê? Tem que aparecer lá na nossa GFIP. Porque quando você paga prolabore, quando você tem contribuinte individual, todas essas coisas, você tem que declarar, você tem que reter INSS, né? Dependendo do caso. Então, o que você tiver pago, bonitinho, efetivo, aí você pode somar tudo isso aí, independente se tem carteira assinada ou não, tá? Aqui a gente está dando uma ideia do que se considera salário, tá? Salário é tudo, né? Que você vai pagando para o colaborador. Ainda, né? Irá sempre referir a se as remunerações pagas nos 12 meses anteriores. E aí tem observação, tá? É pago. Ah, eu declarei. Se você não pagou, se você ainda está devendo, não bote no seu cálculo. Você tem que ter efetivamente pagado. Se não estiver devendo, não bote porque está errado, tá? Todas as remunerações pagas a prestadores de serviços
tá? Seja com vínculo ou não empregatício, tem que fazer parte. As informações declaradas no PGDAS como folha de pagamento deverão ser iguais às declaradas na GFIP. Então, como a gente pontuou, né, a sua GFIPzinha, na verdade, ela tem que contemplar as informações de todo mundo que trabalhou na sua empresa, tá? Você tem que estar informando esse vínculo, você tem que estar informando essa renda. Somente as remunerações que forem pagas podem fazer parte do cálculo, tá? E aí que a gente disse, se deixou de contribuir, ou seja, deixou de pagar, está devendo, não coloque, porque hoje é tudo automatizado, então se você tem a sua GFIP, tudo bonitinho, declarado, eles vão fazer esse cruzamento e vão perceber o que é que está e não está. O empregado afastado recebendo benefício previdenciário, por exemplo, auxílio-doença, e sendo encargo da empresa deste funcionário apenas o recolhimento do FGTS, este encargo deve ser considerado no cálculo. Pessoal, percebam que quando é a empresa que está pagando, ou seja, se é o desembolso é da empresa, seja o cara de carteira assinada ou não, o importante é que seja você que esteja efetuando o pagamento, isso aqui vai ser computado, né? Tá? Para efeitos de gasto com o pessoal. Agora, quando o funcionário está afastado, ele está sob a tutela do INSS. Então, quem está pagando não é mais você, tá? Então, se ele está sob a tutela do INSS, então, obviamente, esse gasto não vai poder entrar, a não ser a parcela referente ao FGTS que você efetivamente esteja depositando, ok? Ainda, os optantes pelo regime de caixa, a receita mensal recebida é utilizada apenas para efeito de determinação da base de cálculo mensal na apuração dos valores devidos. Então, para eles, a receita mensal apurada pelo regime de competência continua a ser utilizada para fins de determinação do fator R. O que nós estamos dizendo aqui, pessoal? Quando você está tributando, pelo Simples Nacional, você tem a opção de fazer a tributação, pela modalidade de caixa, pelo regime de caixa, e você tem a possibilidade de fazer a tributação pelo regime de competência. Para aqueles que não lembram, caixa, regime de caixa, somente quando você efetivamente pagar e receber. No caso aqui específico do Simples, receber. Regime de competência, no momento exato da venda, independente do recebimento dela, tá? Então, assim, quem está tributando pelo regime de caixa, na hora que ele for fazer o cálculo do fator R, ele vai ter que desconsiderar isso, tá? Porque isso aqui serve somente para fins de pagamento, de cálculo do DAS. Mas para a determinação do fator R, ele vai ter que adotar o regime de competência. Vixe, professor, eu vou ter que fazer 2? Vai. Até porque, na sua contabilidade você vai ter que obedecer o princípio de competência também, nos seus registros contábeis e tudo mais. Aqui, somente na modalidade de tributação, abre-se, na verdade, acaba se tornando até a exceção à regra, essa modalidade de você estar tributando, pelo regime de caixa. E ainda, quando a pessoa jurídica está no início de atividade, ou seja, ela não tem aqueles 12 meses, o cálculo deverá ser efetuado de proporção para se chegar a este fator. É aquela história, Você vê qual que é a média e a partir da média você consegue chegar ao valor projetado dos 12 meses. No mesmo raciocínio do desenquadramento, para efeito de desenquadramento, como a gente já viu na nossa aula anterior. Mas vamos lá, um exemplozinho. Seguinte, apuração para o período de apuração, janeiro de 2018, sendo esse o mês de abertura da empresa. Ou seja, o período de apuração é janeiro de 2018 e a empresa está surgindo em 2018. Então, a empresa teve R$100 mil de prestação de serviço, tá? 12.500 de folha de pagamento, que ele teve de gasto. Neste caso, como é que vai ser o nosso cálculo? Bom, primeiro a gente vai ter que fazer a proporção. Se nós estamos falando somente de um mês, abri em janeiro e já estou calculando o mês de janeiro, então, multiplicando por 12, 1.200.000 a receita. Folha de pagamento, multiplicando por 12, 150 mil. Aplicando na fórmula, um dividido pelo outro, nós chegamos que 150 mil dividido por 1.200.000 é igual a 12,5%. Ou seja,
é um fator R menor do que 28. Logo, ele vai ficar pelo anexo 5, que é o anexo que paga mais tributo. Se fosse, né, maior do que 28, igual ou maior, ele iria pagar pelo anexo 3. O que acontece? Nos 11 meses posteriores ao do início da atividade, será utilizada a média aritmética da receita bruta total dos meses anteriores ao do período de apuração, aplicada por 12, assim como também para a folha de pagamento. Percebam que, neste nosso exemplo, nós apenas o quê? Nós multiplicamos por 12, o único mês que existia. Se houvessem 2 meses, o que a gente ia fazer? Nós iríamos somar, né, esses 2 meses, ou seja, vamos supor aqui, ó, 100 mil, no outro mês, 50, a gente ia somar 150, dividir por 2 e íamos chegar numa média de 75. Esses 75 nós iríamos multiplicar por 12 e iríamos chegar no nosso total proporcional. O mesmo raciocínio para folha de pagamento. Soma os 2 meses, divide, né, faz a média, estou fazendo uma média no caso. Essa média que eu encontrar aqui, eu multiplico por 12. E isso nós vamos fazer para os próximos 11 meses. Até o quê? Até que complete-se um ano. Depois que a empresa já tiver um ano, aí óbvio, você não tem que fazer mais proporção, porque você já tem a quantidade de meses necessária. Certo? Vamos ver aqui alguns exemplos de cálculozinho do simples, para a gente namorar melhor essa situação. Tá? E ir avançando. Bom, vamos lá. Primeiro, a empresa Alfa, né, empresa Alfa ME, optante pelo Simples Nacional, obteve receita bruta resultante exclusivamente, né, de revenda de mercadoria no mercado interno, anexo 1, não sujeitas à substituição tributária. Então aqui a gente já está eliminando as exceções, tá? Que é justamente porque não vai entrar em exceção, a gente só vai ver a regra geral, óbvio. Então, a empresa não possui filiais. Então, é isso aqui que ela é. Ela é a matriz, não tem substituição, é o anexo 1 inteiro, sem nenhum probleminha. Nesse sentido, o que nós temos? As informações. Primeiro, traduzindo, PA vai ser sempre período de apuração, tá? RPA interna é a receita bruta, né, do período de apuração no mercado interno. RBT 12 int, ou seja, receita bruta acumulada nos 12 meses anteriores ao período de apuração. E RBA int é receita bruta acumulada de janeiro até o período de apuração, inclusive no mercado interno. Então, o que acontece? Dados. Período de apuração, julho de 2018. Colocando tudo. Opa, botei demais. Jesus. Oi? Vocês estão me ouvindo, pessoal? Sim. Ops. Ok. Então vamos lá, colocando os dados. Olha só, nós temos o quê? O nosso período de apuração, ou seja, nós estamos calculando o Simples Nacional referente ao mês de julho, tá? A receita no nosso mês de julho, ou seja, nosso faturamento foi de 77 mil. A nossa receita bruta, né, anterior, ou seja, nos últimos meses, quanto foi que a gente faturou? Quando eu falo aqui nos últimos meses, pessoal, é para isso aqui, ó. Esse aqui, ele é sempre de janeiro até o mês em que a gente se encontra, até o período de apuração. Como nós estamos aqui no período de apuração do mês de julho, então 450 mil representa o quanto que a empresa faturou de janeiro de 2018 até o período de apuração. Para que essa informação aqui serve, pessoal? Essa informação serve para saber se a empresa ainda está enquadrada como uma empresa de pequeno porte. Por quê? Porque se ela estourar, ou seja, se ela ultrapassar 4,8 milhões, ela, né,
ela extrapola o limite e aí ela entra em uma daquelas nossas situações de exclusão do Simples Nacional. Então, essa informação é somente para isso. E percebam, ela é diferente, tá? Da receita bruta dos últimos 12 meses. Qual que é a diferença? Essa daqui, pessoal, ela é a receita atual do ano, o acumulado total do ano. Por quê? Porque para efeitos, tá, de enquadramento e desenquadramento, você leva em consideração a receita bruta do ano. Para calcular o imposto, é que você leva em consideração a receita bruta dos últimos 12 meses anteriores ao período de apuração. Então, são duas informações diferentes. Cada uma serve para uma coisa. Então, essa daqui é para certificar de que a empresa ainda é uma empresa de pequeno porte. Cuidado. Na prova eu posso botar aqui, né? Botar aqui que a empresa faturou aqui 10 milhões no ano, só para vocês terem que dizer para mim que não pode calcular mais pelo Simples. Então, fica a dica. Então, a receita bruta dos últimos 12 meses é de 1 milhão. Ou seja, essa aqui é a que eu vou utilizar para saber em qual faixa eu estou, né? De 1 a 6. Eu vou ter que descobrir, né, da primeira à sexta faixa onde é que eu estou de acordo com 1 milhão. Então, esse é o raciocínio. Então, avançando. A alíquota nominal para quem está, né, no anexo 1 com 1 milhão de faturamento, ela vai de 720 mil até 1 milhão e 800 mil. Ou seja, ela vai estar no anexo 1 com uma alíquota nominal de 10,7. Nós vamos ver a tabela a seguir, tá? Que vai ficar mais fácil. E ainda tem uma parcela a deduzir de 22.500. Então, ó, se nós formos observar na tabela, o nosso faturamento é de 1 milhão. Então, 1 milhão, ele vai estar aqui, ó, na quarta faixa, conforme destacado. Quem está na quarta faixa tem uma alíquota nominal de 10,7. Tá? 10,7. E uma parcela a deduzir de 22.500. Pronto, são as nossas primeiras informações. O que é que eu vou fazer agora? Bom, professor, é muita informação. É verdade. Mas é assim mesmo. Como eu disse, o nosso universo tributário, essa daqui é o melhor, é o mais simples. O que acontece, pessoal? Eu vou pegar essa alíquota e jogar em cima do meu faturamento? Não. Essa alíquota aqui é a nominal. Essa alíquota aqui, eu vou utilizar para calcular a minha alíquota efetiva. Conforme aquela fórmula. Valei-me, professor, que eu não lembro mais nem da fórmula. É a receita bruta, tá? Vezes a alíquota, menos a parcela a deduzir, dividido pela receita bruta total dos últimos meses, tá? A receita bruta total dos últimos meses, 2 vezes. Mas, para ficar melhorzinho, a gente traz aqui para os senhores. Vamos lá. Primeira coisa, calcular a alíquota efetiva, né? A gente já viu ali qual que é a alíquota nominal, mas a gente tem que calcular a efetiva. Então, receita bruta acumulada nos 12 meses anteriores, vezes a alíquota nominal, né, que a gente já viu, menos a parcela a deduzir, que a gente também acabou de ver, que está tudo lá na tabela. A informação de fora da tabela é só mesmo a receita bruta, que foi de 1 milhão. Então, o que nós vamos fazer? 1 milhão vezes 10,7% menos 22.500, que é a parcela a deduzir, tudo isso dividido por 1 milhão novamente, que é, novamente, a nossa receita bruta dos últimos 12 meses. A nossa alíquota efetiva vai dar de 8,45. O que acontece, pessoal? Agora, com esta alíquota efetiva, a gente pode ir calcular o nosso Simples Nacional, tá? Lembrando, essa daqui é somente o rateio. Quem fica na quarta faixa, né? Ou seja, desses 8,45 de tributo que nós vamos pagar, ele tem essa divisão. Então, 5,5 vai ser para o imposto de renda, 3,5 para a contribuição social e assim sucessivamente. Lembrando que 42% de tudo que a gente pagar, né, na hora que a gente for calcular, a gente vai jogar essa alíquota aqui em cima da receita. Então, essa aqui é a distribuição dos tributos. Então, vamos ver quanto é que nós estamos pagando. Então, olha só, pessoal, o que acontece? No final das contas, nós tínhamos um faturamento de 77 mil, tá? E agora, a nossa alíquota nominal, ela era de
10,7. Mas, na verdade, nós estamos pagando somente 8,45, que é a nossa alíquota efetiva. Então, se você jogar 8,45 sobre 77 mil, nós vamos chegar exatamente ao valor do tributo a ser pago, de R$ 6.506,50. E aí, o que eu chamo de observação? Aqui, ó, é aquele rateio que a gente acabou de apresentar, tá? Então, o percentual que foi para o imposto de renda, que foi para a contribuição social, que foi para a COFINS, que foi para a PIS, que foi para a contribuição previdenciária e que foi para o ICMS. E é aqui, ó, a prova de que quem recebe mais é a contribuição previdenciária patronal. Tá vendo? 2.732. Então, do total, tá? Do total de 6.506,52, mais de 40%, tá? Foi para a contribuição previdenciária patronal. Se a gente for querer ser, né, exato, na verdade, foram 42%. Então, 42% vai para a contribuição previdenciária patronal. E aí, ilustres? Molezinha? Senhores? Estão todos bem? Rapaz, você é fácil demais, não é não? Go. Bom, então, né? Para que a gente possa efetivamente agora ver o andar da carruagem, os ilustres têm uma atividade para os senhores, está postado já aí no Integris, tá? Joênis, minha joia, posta aí pro povo, tá? E aí os senhores agora vão ter até às 10 para me enviar essa atividade. Belezinha?